Olá meus amigos e minhas amigas, canal Sangue Santista 3S na área, eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo e vamos falar muito de futebol aí, de mercado da bola do Santos Futebol Clube e também vamos falar depois de mais uma derrota do Santos no Campeonato Paulista, Santos que corre risco de rebaixamento, está na hora de trocar o técnico, interrogação, e já tem um nome em vista na Vila Belmiro, tudo isso e muito mais a partir de agora com todos vocês. Mas antes, você que está chegando aqui e ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva aqui, ó, ative o sininho, assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, nem os vídeos e nem as lives, sempre o YouTube vai notificar você, ok? Se você gostar do conteúdo, você dá aquele like aí, que ajuda bastante no engajamento do canal, para que a gente possa chegar para mais pessoas que gostam de futebol e também do Santos pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então, bora lá! É o seguinte, vamos falar do Peixe. Nesta segunda-feira, segundou, e a gente vai falar de futebol aí do Peixão, que é o seguinte, hein? Depois de mais uma derrota do Santos, então, no Campeonato Paulista para o São Paulo, o Santos que está numa situação delicada, complicada, né? 13ª colocação para o Santos, praticamente. Só tem 3 times piores que o Santos aí, o Ituano, a Portuguesa e a Ferroviária. Então o Santos está numa situação complicadíssima, um jogo de vida ou morte nessa semana contra o Santo André, em Santo André. O Santos precisa vencer de qualquer forma, é uma final antecipada para o Santos, mas um jogo complicadíssimo. E até lá a gente vai falar muito das possibilidades do Santos para encarar de igual para igual o Ramalhão e sair com a vitória. Mas diante disso, o cenário que se apresenta para o Santos e para a torcida santista nesse momento é um cenário complicado, um cenário de você não ver uma luz no final do túnel, uma saída. E aí o que acontece? Depois de mais uma derrota, muita gente já está falando que o Santos deveria trocar o treinador, o seu Odair Hellmann. Aí eu pergunto para você, você é a favor ou é contra a troca do treinador nesse momento? Porque a gente sabe que o Santos tem problemas crônicos de jogadores de futebol. Mas além disso, o treinador do Santos que aí está no momento também não está se encontrando, não está achando uma forma de fazer esse time do Santos limitado, né? Jogar um pouco melhor e buscar os resultados, as vitórias, principalmente no Campeonato Paulista, com os adversários que o Santos enfrenta, o nível é muito baixo, né? Então o Santos não está jogando nada, e aí a pergunta que não quer calar, tá na hora de trocar o Odair Hellmann? Então você opina aí, se sim ou se não. O que acontece? Eu acho que poderia esperar mais um pouco, mas já tem muita gente na Vila Belmiro, a torcida do Santos e também pessoas próximas da diretoria, já pensando na possibilidade de trocar o treinador, de tirar o Odair Hellmann e contratar, sabe quem? Um velho conhecido da torcida santista, ele mesmo que está desempregado nesse momento, trata-se dele, Dorival Júnior, ele mesmo que já foi campeão no Santos, montou bons times, né? E aí eu pergunto para vocês, será que o Dorival Júnior seria capaz de fazer esse Santos hoje, com esse elenco, com esses jogadores, jogar um futebol melhor do que o Odair Hellmann consegue fazer? Ou vocês acham que não? Que o problema do Santos não é técnico, não adianta trocar o Odair pelo Dorival nesse momento, porque o nosso problema é de jogadores, de futebol. E aí não vai adiantar você trocar o técnico, mas continua com jogadores de nível técnico baixo, ocasionando o risco de rebaixamento ao Santos mais uma vez na temporada, mais uma vez no Campeonato Paulista pelo 3º ano consecutivo, ok? Deixa a opinião de vocês então. Você acha que está na hora de trocar o Odair? Traz o Dorival? Aposta nele? Ou não? Vamos do jeito que está até o final e seja que Deus quiser, ok? E do treinador eu queria sair falando de um outro assunto aqui, de mercado da bola, negociações do Santos Futebol Clube, que é o seguinte, hein? O Santos, então, está monitorando jogadores para reforçar esse elenco, que a gente sabe que tem problemas, né? Depois da chegada do Daniel Ruiz, que ainda não estreou, né? O Joaquim, o Alisson, né? O Lucas Lima, que a gente espera que jogue todos eles na próxima partida contra o Santo André. O Santos está no mercado.
em busca de jogadores, principalmente para o setor de meio campo, que é o principal problema crônico desse time. E aí o Peixe então saiu no mercado e na Vila Belmiro tem um nome que está sendo muito bem avaliado, né, pela comissão técnica e também pela torcida, e que o Santos deverá fazer uma proposta para esse jogador a qualquer momento. Trata-se, sabe de quem? Do volante meio-campista Richard Rios, do Guarani de Campinas. Isso mesmo. O Richard Rios, né, que é um jogador colombiano, mais um, né, que está no futebol brasileiro, entre outros, né? E aí o que acontece? O Santos então estuda fazer uma proposta para contar com esse jogador a partir de julho, porque o Richard Rios tem contrato com o Guarani só até dia 31 de dezembro de 2023. Então é um contrato curto aí que está por se encerrar, digamos assim. E aí o jogador teria, pela lei, né, direito de fazer um pré-contrato com qualquer clube a partir dessa data de julho, né? Então o que acontece? O Santos Futebol Clube está de olho, né, na contratação desse jogador, e é um jogador que tem jogando muito bem pelo Guarani no Campeonato Paulista, né? Tem 22 anos, meio campista, moderno, marca bem, sai pro jogo, tem muita velocidade, muita raça, né? É um jogador que está se destacando, mas será que no Santos jogaria bem, né? Não sei. O que acontece? O Richard Rios, o Guarani recebeu uma proposta em dezembro de 2022 do Bolívar, da Bolívia, né? Na casa dos 4 milhões de dólares pelo jogador. E o Guarani não aceitou, porque entende que é um jogador que tem mercado, um jogador que é o melhor do time praticamente, né? E o Guarani está disposto a liberar somente esse jogador pelo no mínimo 15 milhões de reais, segundo as fontes que falam do clube de Campinas lá na cidade de Campinas, logicamente. Entendeu? Então, o pessoal fala que ele é parecido com o Lucas Lima, mas não tem muito as características do Lucas Lima, mas é um jogador de meio campo bom, de chegada, de bom passe. E é um jogador que o Santos, então, quer contratar a partir de julho. Vai depender muito da negociação com o Guarani, que nesse momento pede 15 milhões de reais para liberar. Difícil chegar nesses termos, porque o jogador vai encerrar o contrato dia 31 de dezembro. Se o Guarani não pegar um valor agora, depois não pega mais, porque o jogador poderá assinar um pré-contrato. Então o Santos vai nessa queda de braço. Ou paga alguma coisa para o Guarani agora, desde que não seja esses 15 milhões de reais, que é muita coisa, ou o Santos aguarda julho e aí tenta fazer um pré-contrato com o jogador, porém, tem concorrência de outros clubes que também estão interessados nesse atleta, como o Red Bull Bragantino, entre outros, ok? Então, Richard Rios, você acha que é uma boa para jogar no Santos no meio campo? Sim ou não? Deixe nos comentários para que a gente possa trocar ideia aqui no Sangue Santista 3S, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, a gente volta falando de Santos a qualquer momento.